Helena perdeu suas pernas aos 20 anos, e com elas acreditou perder também sua vida, até que uma tempestade em Wyoming tentou enterrá-la viva, e de entre a areia e o vento apareceu ele, um cowboy marcado por cicatrizes, um homem que a olhou e não viu uma mulher quebrada. Viu alguém completa. O que aconteceu depois mudou tudo o que ela acreditava sobre o amor, a liberdade e as rodas que a levaram mais longe do que suas pernas jamais puderam. Se esta história tocou seu coração, me dê um like. É sua forma de dizer, eu também acredito em segundos começos. E agora me diga, como você acha que termina esta história? Comente embaixo. Quero conhecer seu coração. O céu sobre Wyoming escureceu como uma ferida aberta. Helena Ferraz sentiu o primeiro golpe do vento contra seu rosto e soube, com aquela certeza silenciosa que mora nos ossos, que a tempestade não teria piedade. A areia começou a levantar-se em espirais douradas, dançando com uma violência hipnótica que transformava o horizonte em uma parede de pó e esquecimento. Suas mãos seguraram as rédeas com força inútil. O cavalo relinchava, enlouquecido pelo uivo do vento que rasgava a planície como se quisesse arrancar segredos da terra. Helena tentou acalmá-lo, mas sua voz se perdeu no bramido da tempestade. A carroça sacudiu, as rodas protestaram contra as pedras invisíveis. E então, como se o mundo tivesse decidido castigá-la por atrever-se a fugir, tudo tombou. O impacto foi seco, brutal. Helena caiu para o lado, sentindo a madeira estilhaçar-se ao seu redor. A cadeira de rodas, aquela extensão de seu corpo que tinha aprendido a odiar e amar em partes iguais, desprendeu-se e ficou presa sob os restos da carroça. Ela também. Suas pernas, essas estranhas companheiras que fazia 3 anos tinham deixado de obedecê-la, ficaram aprisionadas sob o peso do veículo destruído. A areia começou a acumular-se, primeiro nos cantos dos seus lábios, depois nas suas pálpebras, finalmente na sua garganta. Helena tossiu. Tentou gritar, mas o deserto engolia todos os sons. O medo chegou então não como uma onda, mas como um rio lento, gelado, que lhe subiu do estômago ao peito. Vou morrer aqui, pensou, sozinha, enterrada em pó amarelo, sem que ninguém saiba. Fechou os olhos. O vento uivava como um animal ferido. E então, através do manto de areia que cobria tudo, emergiu uma silhueta. No princípio, ela pensou que era uma alucinação, um último presente cruel de sua mente agonizante. Mas a figura se aproximou, sólida, real, movendo-se com uma determinação que cortava a tempestade como uma faca. Um homem alto, de ombros largos, com um chapéu que mal continha o caos do vento. Ajoelhou-se ao lado dela sem dizer palavra. Avaliou a situação com olhos cinzentos que pareciam ter visto mundo demais. Não houve perguntas. Não houve expressões de horror, nem pena. Só eficiência. Com movimentos precisos, o desconhecido começou a levantar os restos da carroça. Helena sentiu o peso aliviar, como suas pernas. Embora não pudesse senti-las, ficavam livres. Ele a pegou nos braços com uma facilidade desconcertante, como se resgatar uma mulher paraplégica de uma tempestade de areia fosse tão comum quanto recolher lenha caída. Aguenta, murmurou, e sua voz era grave, rouca, mas estranhamente reconfortante. Helena não respondeu. A areia lhe enchia a boca. O homem caminhou contra o vento, segurando-a contra seu peito. Ela podia sentir o bater firme de seu coração, um ritmo constante que dizia: você ainda está viva e ainda há tempo. A tempestade rugia ao seu redor, mas dentro daqueles braços estranhos, Helena encontrou algo parecido com a quietude. Quando finalmente chegaram a um refúgio, uma estrutura baixa de madeira que se destacava contra o horizonte enfurecido, o homem a depositou com cuidado sobre um catre. Voltou à tempestade sem dizer nada, e minutos depois voltou arrastando a cadeira de rodas destruída. Helena o observou do catre, com os olhos ardendo de areia e algo mais. Não sabia se era gratidão ou confusão ou talvez a primeira faísca de algo que ainda não tinha nome. O homem tirou o chapéu, revelando um rosto marcado por cicatrizes que se estendiam da têmpora até a mandíbula. Tinha o cabelo escuro, despenteado pelo vento,
E esses olhos cinzentos que pareciam conter tempestades próprias. Dário Silveira, disse simplesmente, como se isso explicasse tudo. Helena engoliu areia, e pó e medo. Helena Ferraz. Ele assentiu, como se o nome fosse suficiente, como se não precisasse saber mais. E nesse momento, enquanto a tempestade seguia uivando lá fora, e o silêncio crescia entre eles como uma planta delicada, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo. A possibilidade de que talvez, só talvez, o mundo ainda pudesse surpreendê-la. A tempestade cedeu ao amanhecer. Helena acordou com o corpo dolorido, a parte que ainda podia sentir, e a boca seca como couro velho. A luz entrava por uma janela estreita, tingindo tudo de um amarelo pálido que lembrava muito a areia. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se nos cotovelos, e procurou com o olhar sua cadeira de rodas. Estava ali, ao lado do catre, mas quebrada. Uma das rodas tinha ficado torta, o encosto rachado. Helena sentiu uma pontada no peito. Não era só um objeto. Era sua liberdade, sua autonomia, a única forma que tinha de mover-se pelo mundo sem depender da caridade alheia. Não servirá por enquanto. A voz de Dário a sobressaltou. Ele estava parado no batente da porta com uma xícara fumegante na mão. Aproximou-se e a ofereceu. Café preto, amargo, reconfortante. Sinto muito, disse Helena, embora não soubesse exatamente por que se desculpava. Talvez por ser um fardo, por existir em um corpo que o mundo considerava quebrado. Dário franziu a testa. Por quê? Ela apontou para a cadeira com um gesto vago. Por isso. Pelo problema que represento. Ele a olhou longamente e Helena teve a estranha sensação de que ele a estava lendo, decifrando cada cicatriz invisível que carregava na alma. Você não é um problema, disse finalmente. É uma pessoa que precisava de ajuda, como qualquer um. Helena não soube o que responder. Estava acostumada a olhares de pena, a vozes condescendentes, a mãos que a tratavam como se fosse de cristal. Mas Dário falava com uma naturalidade desconcertante, como se a deficiência dela não fosse mais relevante que a cor dos seus olhos. Meu rancho fica a 2 milhas, continuou ele. Podemos ir quando você estiver pronta. Lá eu tenho ferramentas. Posso consertar a cadeira, ou fazer uma nova. Por que você faria isso? Dário encolheu os ombros. Porque eu posso. Não havia heroísmo em seu tom, nem expectativa de gratidão. Apenas um fato simples, exposto com a mesma franqueza com que alguém poderia dizer que choveria amanhã. Helena bebeu o café e deixou o calor percorrer seu peito. Lá fora, o mundo continuava coberto de pó, mas algo dentro dela começava a clarear. A viagem para o rancho foi lenta, desconfortável. Dário a carregou até uma carroça pequena puxada por um cavalo malhado que parecia tão impassível quanto seu dono. Helena agarrou-se à beira da madeira, sentindo cada solavanco nos ossos. Não gostava de depender assim de alguém, mas não tinha alternativa. Quando chegaram, o rancho revelou-se uma construção modesta. Uma casa de madeira escura com uma varanda estreita, um estábulo que cheirava a feno e couro, terras que se estendiam até perderem-se no horizonte. Era um lugar solitário, mas havia algo honesto em sua simplicidade. Dário parou a carroça em frente à varanda e, sem dizer palavra, começou a descarregar tábuas de madeira que levava na parte de trás. Helena o observou, confusa, até entender o que ele estava fazendo. Uma rampa. Ele estava construindo uma rampa de acesso. Helena sentiu um nó na garganta. Ninguém tinha feito algo assim por ela. Nunca. Sua própria família, depois do acidente, tinha tratado sua casa como se fosse um museu. Intocável, imutável, sem adaptações. Você se acostumará. Diziam como se acostumar significasse renunciar à dignidade. Mas Dário não perguntou. Não esperou que ela pedisse ajuda. Simplesmente viu a necessidade e agiu. Quando terminou, meia hora depois, testou a rampa com seu próprio peso e depois fez um gesto a Helena. Vá em frente. Ela desceu da carroça com dificuldade, sentando-se no chão empoeirado. Dário trouxe a cadeira quebrada, colocou-a na frente dela. Helena impulsionou-se para cima, ajeitando-se no assento estilhaçado, e empurrou as rodas com força. A cadeira protestou, rangeu, mas avançou.
Subiu a rampa devagar, sentindo cada irregularidade da madeira sob as rodas. Quando chegou ao topo e cruzou a soleira da casa, algo dentro dela quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. Dário entrou atrás dela, carregando seus poucos pertences resgatados da carroça. Você pode ficar o tempo que precisar, disse. Tem um quarto no fundo. É pequeno, mas tem janela. Helena assentiu, incapaz de falar. Naquela noite, deitada em uma cama que não era dela, em uma casa que cheirava a fumaça de lenha e solidão, Helena chorou. Não de tristeza, mas de algo mais complexo. O alívio estranho de ser tratada como um ser humano completo, não como uma tragédia ambulante. Lá fora, o vento sussurrava entre os álamos. E pela primeira vez em 3 anos, Helena dormiu sem pesadelos. Os dias seguintes se desenrolaram com uma rotina silenciosa que Helena achou estranhamente reconfortante. Dário saía cedo para trabalhar no rancho, consertar cercas, alimentar o gado, checar os limites da propriedade. E voltava ao anoitecer com as mãos sujas e o rosto cansado. Não falava muito, mas sua presença preenchia o espaço como um fogo baixo, constante, quente, sem alarde. Helena, por sua vez, recusou-se a ser uma simples hóspede. Não podia suportar a ideia de ficar imóvel, de ser um fardo passivo na vida deste homem que a tinha salvado. Assim, com a cadeira ainda bamba, começou a reorganizar a casa. A cozinha estava um caos. Panelas penduradas muito alto, mantimentos empilhados sem ordem, pratos sujos acumulando-se em um canto. Helena passou a primeira manhã simplesmente observando, analisando o espaço com olho crítico. Depois, começou a mover as coisas. Baixou os utensílios mais usados para prateleiras acessíveis, reorganizou a despensa por categorias, limpou a mesa de trabalho e a ajustou para poder cozinhar da sua cadeira. Quando Dário voltou naquela tarde, encontrou a cozinha transformada e uma sopa de carne fervendo no fogão. Ele ficou parado no batente, olhando o espaço como se fosse a primeira vez que o via. Você não precisava ter feito isso, disse finalmente. Helena mexeu a sopa sem olhá-lo. Eu sei, mas eu quis. Houve um silêncio. Depois, Dário sentou-se à mesa, tirou o chapéu e deixou o cheiro da comida encher o ar entre eles. Obrigado, murmurou. Era uma palavra simples, mas a forma como ele a pronunciou, com aquela voz rouca que parecia pouco acostumada à gratidão, fez Helena sentir um calor estranho no peito. No terceiro dia, Helena notou algo. Dário tinha movido as coisas. A estante da sala estava mais baixa. As portas tinham sido ajustadas para abrir mais facilmente. Ele tinha até colocado uma barra de metal no banheiro para que ela pudesse se apoiar. Não perguntou. Não mencionou as mudanças. Simplesmente as fez, como se adaptar o mundo para ela fosse tão natural quanto respirar. Helena o observava às vezes, quando ele não percebia. Via-o medir distâncias com os olhos, calcular alturas, antecipar obstáculos. Era como se estivesse aprendendo uma nova língua, a linguagem do corpo dela, das suas necessidades, da sua forma particular de habitar o espaço. Uma tarde, enquanto ela descascava batatas na cozinha, Dário entrou com uma tábua de madeira polida. Fiz isso, disse colocando-a sobre a mesa, para você poder alcançar a pia. Ela se encaixa sobre a cadeira. Helena passou os dedos pela superfície lisa, sentindo o cuidado com que tinha sido talhada. Cada borda estava arredondada, cada canto suavizado. Era funcional, mas também bonita. Por que você faz tudo isso? Perguntou, e sua voz saiu mais embargada do que pretendia. Dário se apoiou contra o batente da porta, com as mãos nos bolsos. Porque eu posso, repetiu, como daquela primeira vez. E por quê? Ele parou como se as palavras fossem muito pesadas para serem ditas. Porque eu te vejo, disse finalmente. Como você é. Completa. Helena sentiu que algo se quebrava dentro dela, alguma muralha que tinha construído para se proteger do mundo. Baixou o olhar, piscando rápido para conter as lágrimas. Obrigado, sussurrou. E no silêncio que se seguiu, ambos entenderam que algo havia mudado entre eles. Algo pequeno, mas irreversível, como uma semente plantada em terra fértil. No quarto dia, Dário a levou ao estábulo. Quero te mostrar algo,
disse, empurrando a cadeira dela sobre o terreno irregular. Ele tinha construído um caminho de tábuas da casa até o estábulo, uma passarela improvisada que facilitava o trânsito. Lá dentro, o cheiro de feno e esterco era intenso, mas não desagradável. Havia 3 cavalos, um garanhão preto, um alazão jovem e, no último compartimento, uma égua tordilha de pelagem cinza prateado. A égua mancava visivelmente quando se moveu para vê-los. Sua pata traseira direita estava enfaixada e havia uma cicatriz fresca em seu flanco. Eu a encontrei há 2 semanas, explicou Dário, presa em arame farpado. Quase morreu sangrada. O veterinário disse que ela provavelmente nunca mais voltaria a galopar, que era melhor sacrificá-la. Helena olhou para a égua. O animal olhou de volta para ela com olhos escuros, inteligentes, cheios de uma dignidade ferida que ela reconheceu de imediato. Mas você não fez isso. Não, Dário acariciou o pescoço do animal. Porque estar ferido não significa estar quebrado. Significa estar curando. Helena estendeu a mão lentamente. A égua se aproximou, cheirou seus dedos e depois apoiou o focinho contra sua palma. Era um gesto de confiança, de reconhecimento mútuo. Ela tem nome? Ainda não. Pensei que talvez você quisesse nomeá-la. Helena estudou o animal, vendo nele um reflexo de si mesma. Subestimada, descartada, mas ainda de pé. Mirra, disse finalmente. Como a resina. Amarga no começo, mas curativa. Dário sorriu. Era a primeira vez que Helena o via sorrir de verdade, e a transformação foi surpreendente. As cicatrizes pareceram suavizar. Os olhos cinzentos se iluminaram. Mirra, repetiu. Combina com ela. Desde aquele dia, Helena visitava o estábulo toda tarde. Sentava-se ao lado do compartimento de Mirra e falava com ela. Contava coisas que não tinha contado a ninguém. Sobre o acidente, sobre a queda que lhe tinha tirado as pernas, sobre a solidão de sentir-se invisível em um corpo que o mundo considerava defeituoso. Mirra escutava, movendo as orelhas, ocasionalmente relinchando em resposta. E lentamente, como se ambas estivessem curando no mesmo ritmo, a égua começou a andar melhor. Não perfeitamente, nunca perfeitamente, mas com mais confiança. Dário as observava às vezes da porta do estábulo sem interromper. Havia algo sagrado naquela conexão, algo que não precisava de palavras. Uma semana depois do resgate, Dário colocou um revólver sobre a mesa da cozinha. Helena o olhou surpresa. O que é isso? Uma lição, respondeu ele. No Oeste, qualquer pessoa precisa saber se defender. Não importa quem você seja, nem como você se move. Helena franziu a testa. Você acha que... Eu acho que você é capaz de qualquer coisa que você quiser, a interrompeu Dário. Mas a capacidade precisa de prática. Ele a levou a uma clareira atrás do rancho, onde tinha disposto garrafas vazias sobre uma cerca. Mostrou-lhe como segurar a arma, como mirar, como respirar antes de apertar o gatilho. Não use a força, use a precisão. O primeiro tiro foi errático. O recuo quase arrancou a arma das mãos dela. Mas Helena não desistiu. Ajustou sua postura, recalculou o ângulo. O segundo tiro roçou uma garrafa. O terceiro a fez estourar em 1000 fragmentos brilhantes. Dário assobiou impressionado. Você tem boa mira. Helena disparou de novo. Outra garrafa explodiu, e outra. Quando terminaram, ela tinha derrubado 7 de 10 alvos. Dário a olhava com algo parecido com orgulho. Você é melhor que a maioria dos homens que eu conheço. Helena recarregou o revólver com mãos trêmulas pela adrenalina. Meu pai me ensinou quando eu era criança, antes do acidente. Depois, todos. Presumiram que eu não podia mais fazer nada útil. As pessoas presumem demais, disse Dário, guardando a arma. É mais fácil que pensar. Naquela noite, enquanto jantavam, Dário admitiu algo que Helena não esperava. Eu sou péssimo com números, e as letras, às vezes, se misturam quando eu as leio. Helena largou o garfo. Você precisa de ajuda? Ele encolheu os ombros, desconfortável. Eu sempre administrei o rancho no olho, mas ultimamente tem dívidas, contas que não fecham. Eu não sei. Para onde o dinheiro está indo? Helena sentiu uma faísca de emoção. Eu posso te ajudar com isso, se você me mostrar os livros de contas. E assim começou outra troca silenciosa. Dário lhe ensinava a atirar, a ler os sinais do clima,
a distinguir as pegadas de diferentes animais. Helena, em troca, reorganizou as finanças do rancho com uma habilidade que surpreendeu a ambos. Descobriu erros, pagamentos duplicados, dívidas fantasmas. Em 2 semanas, tinha reestruturado todo o sistema contábil. O rancho, que mal sobrevivia, começou a prosperar. "Você é um milagre", disse Dário uma noite, revisando os novos registros. Helena negou com a cabeça. "Eu sou só alguém a quem finalmente deram a chance de mostrar o que pode fazer." Seus olhares se encontraram sobre a mesa iluminada pelo lampião, e nesse momento, ambos souberam que o que estava crescendo entre eles era mais que gratidão, era respeito, admiração e algo mais profundo que ainda não tinha nome. A carta chegou em uma terça-feira, entregue por um mensageiro que montava um cavalo muito fino para aquelas terras. Dário a recebeu na varanda, leu o nome do remetente e seu rosto endureceu. "O que houve?" perguntou Helena da porta. Ele lhe entregou a carta sem dizer nada. O papel era grosso, caro, a letra elegante, mas ameaçadora. "Senhorita Ferraz. Sua ausência foi notada. Lucas Marques exige sua presença imediata em suas terras herdadas. O casamento acordado prosseguirá conforme o planejado. Qualquer resistência será considerada um ato de desacato e enfrentará consequências legais e pessoais. Você tem 3 dias para se apresentar." Helena sentiu que o mundo se inclinava. Tinha tentado esquecer, tinha querido acreditar que fugir era possível. Mas Lucas Marques não era um homem que aceitava a derrota. "Quem é?" perguntou Dário, sua voz perigosamente calma. Helena fechou os olhos, respirou fundo e contou tudo. Falou do seu pai, morto há 2 anos, que lhe tinha deixado terras férteis perto do rio. Falou de Lucas Marques, o latifundiário mais poderoso do condado, que queria essas terras para expandir seu império. Falou de como Marques tinha tentado comprá-las, depois intimidá-la, depois exigir casamento, como se ela fosse parte da transação. "Envenenou meu gado", disse com a voz falhando. "Cortou minhas cercas, sabotou minha carroça. Quando eu me recusei a casar com ele, disse que faria minha vida impossível até eu ceder. Por isso, eu estava fugindo para Cheyenne, para buscar ajuda legal. E então, veio a tempestade." Dário escutou tudo sem interromper. Quando ela terminou, houve um longo silêncio. Depois ele falou: "Você não vai voltar com ele." "Não é tão simples." "É sim." Dário ajoelhou-se na frente da cadeira dela, pegando suas mãos entre as suas. "Me escuta, Helena. Esse homem não tem direito sobre você, nem sobre suas terras, nem sobre sua vida. E enquanto eu respirar, ele não vai colocar uma mão em você." Helena sentiu lágrimas quentes em suas bochechas. "Ele é poderoso, Dário. Tem homens, influências, dinheiro, e eu tenho a razão, e tenho você. Isso é o suficiente." Não era suficiente. Helena sabia, mas a determinação nos olhos cinzentos de Dário, a firmeza com que segurava suas mãos, deu-lhe algo que não sentia há muito tempo: esperança. Dário não perdeu tempo. No dia seguinte, montou seu cavalo e cavalgou até o rancho vizinho, onde vivia Arthur Ribeiro, um fazendeiro velho e astuto que conhecia todos os segredos do vale. Helena esperou em casa, incapaz de se concentrar em nada. Mirra relinchou do estábulo como se percebesse sua ansiedade. Quando Dário voltou, trazia Arthur com ele. O ancião tinha barba branca e olhos penetrantes. Tirou o chapéu ao ver Helena. "Senhorita Ferraz, ouvi falar de você." "Nada de bom, suponho", respondeu ela com um sorriso amargo. Arthur bufou. "Pelo contrário, dizem que é a única pessoa que teve a coragem de dizer não a Lucas Marques. Isso a torna uma heroína no meu livro." Sentaram-se à mesa. Arthur explicou que Marques passava anos intimidando os pequenos proprietários, comprando terras a preços ridículos ou simplesmente roubando-as através de armadilhas legais. "Eu perdi 100 acres no ano passado", disse Arthur. Marques alegou que havia uma dívida antiga, apresentou documentos falsos. "Quando me dei conta, já era tarde." "Por que ninguém o parou?" perguntou Helena. "Porque ele tem o xerife no bolso, e o juiz local, e meio povoado. Quem se opõe a ele? Digamos que tem acidentes." Um arrepio percorreu a espinha de Helena. "Mas você não é o único que sofreu", continuou Arthur. "Há outros.
Pessoas boas que perderam tudo pela ganância desse homem. Se nos unirmos, se apresentarmos um caso conjunto, com testemunhos sólidos, podemos ter uma chance. Em Cheyenne, disse Dário, longe da influência de Marques, Helena sentiu uma mistura de medo e determinação. Quantos estariam dispostos a testemunhar? Arthur sorriu. Deixe-me fazer algumas visitas. Eu acho que você vai se surpreender. Durante os dias seguintes, o rancho de Dário se tornou um ponto de encontro. Chegaram fazendeiros, agricultores, comerciantes, todos com histórias parecidas. Terras perdidas, ameaças, violência velada. Cada testemunho era uma peça em um quebra-cabeça escuro que revelava a verdadeira natureza de Lucas Marques. Helena escutou a todos, tomou notas. Organizou a informação com precisão meticulosa. Pela primeira vez em anos, sentia que sua mente tinha um propósito além da sobrevivência. E quando os homens de Marques apareceram, 3 bandidos a cavalo exigindo que Helena fosse com eles, encontraram Dário e 6 fazendeiros armados esperando-os na varanda. A senhorita Ferraz não vai a lugar nenhum, disse Dário com voz gelada. Os bandidos avaliaram a situação, viram as armas, os olhares determinados e foram embora. Mas Helena sabia que voltariam. Marques não era um homem que aceitava a derrota. À noite, antes de partir para Cheyenne, Helena não conseguia dormir. Saiu para a varanda, impulsionando sua cadeira sobre a madeira recém-polida que Dário tinha instalado. A lua pairava enorme e prateada sobre o horizonte, banhando as planícies em uma luz espectral. Dário estava ali, sentado nos degraus, limpando seu rifle. Levantou o olhar quando ela se aproximou. Você não conseguiu dormir também? Helena negou com a cabeça. Eu tenho medo, admitiu. Não de Marques, mas de que nada mude. De que mesmo se ganharmos, o mundo continue me vendo como algo quebrado. Dário deixou o rifle de lado e se levantou. Ajoelhou-se na frente dela, como fazia toda vez que queria que ela o olhasse nos olhos. Helena Ferraz, disse, e havia algo em sua voz que fez o coração dela bater mais rápido. Eu preciso que você entenda algo. Ela esperou. Eu nunca fui bom com palavras. As cicatrizes que eu carrego não são só na pele. Elas estão aqui dentro. Ele tocou o peito. A guerra me tirou muitas coisas. Me tirou a fé na bondade humana. Me tirou a capacidade de confiar. Me deixou vazio. Fez uma pausa procurando as palavras certas. Mas você me devolveu algo. Eu não sei como chamar. Esperança? Propósito? Desde que você chegou, este lugar não parece mais um túmulo. Parece um lar. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos. Dário, eu não terminei. Ele a interrompeu suavemente. Eu quero que você saiba que eu nunca vi suas rodas. Eu vejo suas mãos que cozinham, que escrevem, que atiram melhor que qualquer cowboy. Eu vejo seus olhos que leem o mundo com mais clareza que qualquer pessoa que eu tenha conhecido. Eu vejo sua coragem, sua força, seu coração enorme. Eu te vejo inteira, Helena. Sempre te vi inteira. As lágrimas rolaram pelas bochechas dela. E eu vejo você, sussurrou. Vejo o homem que constrói rampas sem que peçam, que resgata éguas feridas, que me olha como se eu importasse, não como uma tragédia, como uma pessoa. Dário segurou seu rosto entre as mãos, suavemente, como se fosse algo precioso. Quando isso acabar, disse, quando Marques for derrotado e suas terras estiverem seguras, eu quero te pedir algo. O quê? Eu quero que você fique, não como hóspede, como... Engoliu em seco. Como companheira, como sócia, como a pessoa ao lado de quem eu quero acordar toda manhã. Helena não podia falar. O nó na sua garganta era muito grande. Você não precisa responder agora, continuou Dário. Só pensa nisso, por favor. Ela assentiu, incapaz de formar palavras. E nesse momento, sob a lua enorme e o céu infinito de Wyoming, algo se selou entre eles. Algo mais forte que as palavras, mais profundo que as promessas. Dário se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se ela quisesse. Mas Helena não se afastou. Seus lábios se encontraram em um beijo que sabia a esperança e a medo e a todas as coisas bonitas que ainda podiam ser. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Aconteça o que acontecer em Cheyenne, disse Helena.
Eu já tenho minha resposta. Sim? Ela sorriu através das lágrimas. Sim, Dário. Silveira. Sim para tudo. A viagem para Cheyenne durou 4 dias. Dário tinha adaptado uma carroça especial. Assento almofadado, espaço para a cadeira de rodas, todo contra o sol. Arthur e outros 2 fazendeiros os acompanhavam, formando uma pequena caravana de resistência. As planícies se estendiam intermináveis ao redor deles. Helena observava a paisagem com olhos novos. Antes, a vastidão do oeste a tinha intimidado, fazendo-a sentir-se pequena e insignificante. Agora, parecia-lhe bonita em sua infinitude. Durante as noites, acampavam sob as estrelas. Dário acendia fogueiras e cozinhavam juntos. Arthur contava histórias dos velhos tempos, quando Wyoming era ainda mais selvagem. Os outros homens falavam de suas famílias, seus sonhos, as coisas que Marques tinha lhes tirado. Uma noite, enquanto os outros dormiam, Helena e Dário ficaram acordados perto do fogo. Você se arrepende? Perguntou ela. De ter me resgatado, de ter se metido nisso. Dário mexeu as brasas com um pedaço de pau. Você se arrepende de ter nascido? Helena franziu a testa. Que tipo de pergunta é essa? O mesmo tipo que a sua. Nós não escolhemos os momentos que nos definem, Helena, mas nós escolhemos o que fazer com eles. Você me deu um propósito quando eu pensei que não tinha nenhum. Isso não é algo de que a gente se arrepende. Helena olhou para o fogo, vendo formas dançantes nas chamas. Quando eu caí do cavalo, disse lentamente, quando eu acordei e me disseram que eu nunca mais voltaria a andar, eu pensei que minha vida tinha acabado. Não fisicamente, mas em todo o resto. Pensei que eu seria invisível para sempre. Mas você não é. Não. Ela sorriu. Com você eu não sou. Dário estendeu a mão. Helena a pegou. E permaneceram assim, em silêncio, enquanto o fogo crepitava e o céu se enchia de estrelas. Ao chegar a Cheyenne, a cidade os recebeu com seu caos característico. Ruas cheias de carros, gritos de vendedores, o cheiro de suor e esterco misturado com perfumes baratos. Dário encontrou um hotel que tinha quartos no térreo, o que facilitou o acesso para Helena. Amanhã vamos ver o advogado, disse Arthur. Mateus é bom, honesto. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Naquela noite, Helena revisou todos os documentos que tinha trazido. Escrituras de propriedade, depoimentos escritos, provas das sabotagens de Marques. Cada papel era uma peça no quebra-cabeça que estava construindo. Dário entrou com 2 xícaras de chá. Você devia descansar. Eu não posso, respondeu ela. Se falharmos, nós não vamos falhar. Helena levantou o olhar. Como você pode ter tanta certeza? Dário sentou-se na beira da cama. Porque a verdade pesa mais que o dinheiro. E porque você é a pessoa mais determinada que eu já conheci. Se tem alguém capaz de derrotar Marques, é você. Helena sentiu uma onda de gratidão misturada com terror. Eu tenho medo de te decepcionar. Dário sorriu. Impossível. O advogado Mateus era um homem magro de óculos grossos e olhar penetrante. Escutou a história de Helena sem interromper, tomando notas com letra minúscula. Quando ela terminou, ele recostou-se na sua cadeira e assobiou suavemente. É um caso sólido, muito sólido. Mas Marques tem recursos, advogados caros e muita prática em corromper sistemas. Podemos ganhar? Perguntou Helena. Mateus a olhou longamente. Com essas provas, com esses depoimentos? Sim, podemos ganhar. Mas será uma batalha. Eu estou acostumada a batalhas, respondeu Helena. O julgamento foi marcado para 2 semanas depois. Durante esse tempo, Helena e Dário ficaram em Cheyenne, preparando-se. Mateus os treinou em como testemunhar, o que dizer, como responder às provocações do advogado contrário. Uma tarde, enquanto caminhavam pelas ruas de Cheyenne, Dário parou na frente de uma livraria. Espera aqui, disse. Entrou e saiu minutos depois com um pacote embrulhado em papel pardo. Toma, disse, entregando-o. Helena o abriu com cuidado. Era um livro de poemas de Isabel de Castro, a edição nova com capas de couro trabalhado. Ela tinha uma cópia velha, gasta, que tinha trazido consigo e que lia toda noite. Dário tinha notado. Dário, você não precisava... Eu quis, a interrompeu.
Porque toda vez que eu te vejo ler, seu rosto se ilumina, e eu gosto de te ver iluminada. Helena abraçou o livro contra o peito, sentindo um nó de emoção na garganta. Era um presente simples, mas significava que ele prestava atenção, que notava as pequenas coisas que a faziam feliz. Obrigado, sussurrou. Naquela noite, Dário lhe confessou algo mais. Os homens de Marques vieram me ver, antes de a gente vir. Helena o olhou, alarmada. O que eles queriam? Me ofereceram dinheiro, muito dinheiro, para eu te convencer a abandonar o caso, a casar com ele. O coração de Helena parou. E o que você disse? Dário a olhou diretamente nos olhos. Eu disse a eles que podiam ir para o inferno, e que se voltassem, eu os receberia com balas, não com palavras. Helena sentiu um amor tão intenso naquele momento que doía. Este homem que mal a conhecia fazia semanas, tinha rejeitado uma fortuna por ela. Por princípio, por respeito. Você é um bobo, disse, sorrindo através das lágrimas. O mais bobo de todos, concordou ele. Mas eu sou seu bobo. O dia do julgamento amanheceu frio. O céu estava coberto de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. Helena se vestiu com cuidado, um vestido azul escuro que Dário tinha comprado para ela, sóbrio, mas elegante. Prendeu o cabelo em um coque simples. Precisava parecer respeitável, forte, não como a mulher quebrada que Marques queria que o tribunal visse. O tribunal era um edifício imponente de pedra. Dário a ajudou a subir as escadas, carregando-a nos braços enquanto Arthur levava a cadeira, até a sala do tribunal. Havia muita gente, curiosos, jornalistas, outros latifundiários interessados no caso. E no fundo, com terno caro e expressão arrogante, estava Lucas Marques. Era um homem grande, de mandíbula quadrada e olhos pequenos que avaliavam tudo como se fosse gado em leilão. Quando viu Helena, seus lábios se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Helena sustentou seu olhar sem piscar. Não lhe daria a satisfação de vê-la tremer. O juiz, um homem mais velho de barba grisalha chamado Vieira, entrou e todos se puseram de pé. Menos Helena, obviamente. O juiz a olhou com expressão neutra. Prossiga, Sr. Mateus. O advogado começou apresentando o caso. As terras herdadas por Helena, as ofertas cada vez mais agressivas de Marques, as sabotagens documentadas, os depoimentos de outros proprietários intimidados. Cada peça de prova era colocada metodicamente, construindo um mosaico de corrupção e abuso. Depois chamou Helena para testemunhar. Ela impulsionou sua cadeira até o estrado. O escrivão a fez jurar, e então, com voz firme que surpreendeu até a si mesma, ela começou a falar. Contou tudo. Como Marques tinha aparecido no dia do funeral de seu pai, oferecendo comprar as terras para aliviar sua carga. Como ela tinha rejeitado a oferta, como as propostas tinham se tornado ameaças, o gado envenenado, as cercas cortadas, a carroça sabotada, que quase a mata. E quando eu me recusei a casar com ele, disse, olhando diretamente para Marques, ele me disse que uma mulher como eu deveria estar agradecida por alguém a querer, que na minha condição eu não podia me dar ao luxo de ser seletiva. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Marques, um homem magro e nervoso chamado Clemente, pôs-se de pé. Senhorita Ferraz, não é verdade que sua condição a torna incapaz de administrar uma propriedade do tamanho que herdou? Mateus se levantou de um salto. Objeção. Irrelevante e ofensivo. Negada, disse o juiz. Pode responder, senhorita Ferraz. Helena respirou fundo. Tinha esperado esse ataque. Minha capacidade de mover-me, disse lentamente, articulando cada palavra, não tem relação alguma com minha capacidade de pensar, de calcular, de administrar. Eu administro as finanças da minha propriedade desde que meu pai adoeceu, 2 anos antes da morte dele. Sob minha gestão, a produção aumentou 30%. As dívidas foram pagas. Os trabalhadores receberam salários justos e na hora. Minha cadeira de rodas não afeta meu cérebro, Sr. Clemente. Só minhas pernas. E as pernas não são necessárias para ler contratos, fazer contas ou tomar decisões. Uma salva de palmas irrompeu no fundo da sala. O juiz bateu o martelo. Ordem! Mas Helena viu satisfação nos olhos dele. E quando olhou para Dário,
Ele estava sorrindo com um orgulho que lhe aqueceu o peito. Clemente tentou outras táticas, insinuando que Helena tinha inventado as ameaças, que exagerava o dano, que Marques era simplesmente um empresário astuto. Mas cada argumento desmoronava contra as provas. Recibos de veterinários por gado envenenado, depoimentos de trabalhadores que tinham visto os homens de Marques cortando cercas, documentos que provavam tentativas de fraude nos registros de propriedade. Arthur testemunhou. Depois, outros 3 fazendeiros. Cada um contou histórias parecidas de intimidação e abuso. O padrão era inegável. Quando Clemente tentou desacreditá-los, Mateus apresentou documentos bancários mostrando transferências suspeitas de Marques para o xerife local. A corrupção ficou exposta. O julgamento durou 3 dias esgotantes. Mas ao final do 3º dia, o juiz Vieira retirou-se para deliberar. 2 horas depois, ele voltou. A sala estava em silêncio absoluto. Depois de revisar todas as provas apresentadas, começou o juiz, este tribunal encontra que Lucas Marques participou em um padrão sistemático de intimidação, sabotagem e fraude. Ordena-se o fim imediato de qualquer reclamação sobre as terras da senhorita Ferraz. Emite-se uma ordem de restrição permanente. O senhor Marques não poderá aproximar-se a menos de 1 milha da propriedade Ferraz sob pena de prisão. Além disso, ele deverá pagar reparação por danos materiais no valor de $3.000. Helena sentiu que o mundo parava. Tinha ganhado. Realmente tinha ganhado. Dário pegou sua mão e a apertou. Arthur gritou de alegria. Os outros fazendeiros aplaudiram. Marques se levantou, vermelho de fúria, e saiu pisando forte. Mas nos degraus do tribunal ele os alcançou. Seu rosto estava contorcido de raiva. Isso não termina aqui, sibilou, apontando para Helena. Você é uma... Dário se interpôs, colocando-se entre eles. Sua voz era perigosamente baixa. Termina exatamente aqui, Marques. E se você voltar a se aproximar dela, se voltar a pronunciar o nome dela, eu juro por tudo que é sagrado que você vai se arrepender de ter nascido. Depois, sob o olhar de todos, Dário se ajoelhou ao lado da cadeira de Helena. Pegou sua mão e a beijou suavemente. Helena Ferraz, disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Você é a mulher mais corajosa, mais brilhante, mais extraordinária que eu já conheci, e eu te amo com cada fibra do meu ser. Helena sentiu lágrimas rolando por suas bochechas. E enquanto Marques se afastava derrotado, enquanto a multidão aplaudia, enquanto Dário a olhava com esses olhos cinzentos, cheios de promessas, ela soube que tinha encontrado algo mais valioso que qualquer terra. Tinha encontrado alguém que a via completa. A viagem de volta para o rancho foi triunfal. Pararam em cada povoado para celebrar, e a notícia da vitória de Helena se espalhou como fogo em pasto seco. Outros proprietários intimidados por homens como Marques encontraram esperança em sua história. Mas quando finalmente chegaram de volta ao rancho, Helena só queria silêncio. Queria a paz dessas planícies infinitas, o cheiro de feno do estábulo, o relincho de mirra lhe dando as boas-vindas. Dário parou a carroça em frente à casa, mas em vez de ajudá-la a descer, disse: Espera aqui, fecha os olhos. Helena o olhou com curiosidade. Por quê? Confia em mim. Ela fechou os olhos, sentindo a brisa fresca contra o seu rosto. Escutou passos, o ranger de madeira, um murmúrio de vozes. Depois a voz de Dário. Abre! Helena abriu os olhos e o fôlego lhe escapou. Na frente dela, sobre a grama, estava uma cadeira de rodas. Mas não qualquer cadeira. Era uma obra de arte. A estrutura era de madeira escura polida, até brilhar como mel sob o sol. Cada peça tinha sido talhada à mão com detalhes delicados. Flores silvestres entrelaçadas nos braços, folhas de álamo no encosto, pequenos pássaros escondidos nos cantos. As rodas eram de ferro, polido, quase espelhadas, com raios desenhados como pétalas. O assento estava almofadado em couro suave, tingido de um azul profundo que combinava com seus olhos. Era funcional, sólida, resistente, mas também era bonita. Uma declaração de que ela merecia não só utilidade, mas beleza. Quando? Helena não conseguia terminar a frase. Eu estou trabalhando nela desde a 2ª semana, admitiu Dário. Nas noites, quando você dormia.
Eu queria que você tivesse algo que fosse só seu. Algo feito especificamente para você. Não adaptado nem emprestado. Algo que dissesse: você é importante. Você é valiosa. Você merece coisas bonitas. Helena estendeu a mão trêmula, tocando a madeira suave. Passou os dedos pelas flores talhadas, sentindo cada detalhe. É a coisa mais linda que eu já vi, sussurrou. Dário se ajoelhou ao lado dela, como fazia sempre. Tirou algo do bolso, um anel simples de prata com uma turquesa incrustada. Não era chamativo nem caro, mas brilhava com uma luz própria. Sob o sol da tarde, Helena Ferraz disse, e sua voz tremia levemente. Eu não tenho muito a oferecer. Este rancho é modesto. Meu passado está cheio de sombras, e há dias em que os pesadelos ainda me pegam. Mas eu te ofereço isto. Eu prometo construir rampas sobre cada obstáculo que aparecer no seu caminho. Eu prometo te ver sempre como você é, completa, forte, extraordinária. Eu prometo caminhar ao seu lado, ou rodar com você, em cada passo desta vida. Você casaria comigo? Helena não podia falar. As lágrimas a sufocavam, mas assentiu, uma e outra vez, enquanto Dário deslizava o anel em seu dedo. Sim, finalmente conseguiu dizer. Sim, Dário Silveira. 1000 vezes sim. Ele a beijou então, suave e profundamente, e o mundo desapareceu. Só existiam eles dois, o vento sussurrando entre os álamos e a promessa de um futuro construído sobre respeito e amor. Arthur, que tinha estado observando discretamente da carroça, aplaudiu ruidosamente. Bom, já era hora. Pensei que você nunca ia pedir, rapaz. Dário riu, e o som foi tão bonito que Helena soube que o lembraria sempre. Depois, com cuidado infinito, ajudou Helena a se transferir para sua nova cadeira. Ela se ajeitou no assento almofadado, testando as rodas. Elas deslizavam suavemente, sem esforço. Tudo estava perfeitamente equilibrado, cada peça projetada para o corpo específico dela. É perfeita, disse. Igual a você. Eu não sou perfeito, protestou Dário. Para mim você é, respondeu Helena. Perfeitamente. Imperfeito. Casaram-se uma semana depois, no rancho, sob um céu tão azul que parecia irreal. Arthur conduziu a cerimônia improvisada, lendo de uma bíblia gasta que tinha pertencido à sua falecida esposa. Todos os fazendeiros vizinhos compareceram trazendo comida, flores silvestres, música de violino. Helena vestia um vestido branco simples que tinha pertencido à mãe de Dário, ajustado para ela por uma costureira do povoado. Dário tinha se barbeado e penteado, embora um cacho rebelde continuasse, caindo sobre a testa. Quando chegou a hora dos votos, Helena insistiu em adicionar algo próprio. Dário Silveira disse, com voz firme, antes de você, o mundo me ensinou que eu era menos. Menos capaz, menos valiosa, menos merecedora de amor. Mas você me mostrou a verdade, que eu nunca fui menos. Eu só estava rodeada de pessoas que não sabiam ver. Eu prometo te amar em seus dias escuros e em seus dias luminosos. Eu prometo ser seu refúgio, como você tem sido o meu. Eu prometo construir com você um lar onde todos os quebrados sejam bem-vindos. Não havia um olho seco quando ela terminou. Dário, por sua vez, manteve seus votos simples. Eu prometo ver sempre a totalidade de você. Eu prometo nunca parar de construir rampas, literal e metaforicamente. Eu prometo te amar exatamente como você é, hoje e todos os dias que tivermos. Beijaram-se sob aplausos e vivas, e quando Helena girou sua nova cadeira para encarar os convidados, viu em seus rostos algo que nunca tinha visto antes. Respeito puro, sem tons de pena. A celebração continuou até tarde da noite. Houve música, dança. Dário girou Helena em sua cadeira em círculos amplos que a fizeram rir, como não fazia desde criança. Comida abundante e o uísque que Arthur tinha trazido. Quando todos se foram, Helena e Dário sentaram-se na varanda, observando as estrelas. O que faremos agora? Perguntou Helena. Dário a olhou. O que você quer fazer? Helena pensou por um momento. Eu quero juntar nossas terras. Fazer uma só. Propriedade grande. Eu quero que este lugar seja um refúgio não só para nós, mas para qualquer um que precise de um. Trabalhadores que outros rejeitaram, animais feridos, pessoas como eu que o mundo descartou. Eu quero que seja um lugar onde a coragem seja valorizada mais que a perfeição.
Dário sorriu. Então é isso que faremos. E assim foi. Nos meses seguintes, o rancho Silveira Ferraz se tornou algo único. Dário contratou cowboys que tinham perdido membros em acidentes, homens que outros consideravam inúteis. Helena demonstrou que eles podiam fazer o trabalho tão bem quanto. Só precisavam de adaptações e respeito. Resgataram mais animais feridos. Um cavalo cego chamado Estrela. Uma mula com 3 patas batizada Resistência. Mirra, que nunca mais voltou a galopar, mas podia caminhar com graça, se tornou a matriarca não oficial do estábulo. Dário continuou adaptando tudo. Construiu mais rampas, caminhos pavimentados entre os edifícios, ferramentas modificadas. Não porque Helena pedisse, mas porque tinha se tornado sua linguagem de amor. Antecipar necessidades, remover barreiras, criar espaços onde ela pudesse florescer. E Helena, com sua mente brilhante, transformou o rancho em uma operação próspera. Seus livros de contas eram impecáveis, seus investimentos espertos. O que tinha sido um rancho modesto se tornou um dos mais bem-sucedidos do condado. Mas mais importante que o sucesso financeiro era a atmosfera. O rancho parecia um lar de verdade, um lugar onde as imperfeições não eram toleradas, mas celebradas. Uma tarde, enquanto Helena revisava faturas na cozinha, Dário entrou coberto de pó. Tem um homem na estrada, disse. Perdeu a mão direita em um acidente de trem. Diz que ninguém vai contratá-lo. O que você acha? Helena sorriu. Diga a ele para entrar. Sempre há lugar para mais um. E assim, lentamente, construíram não só uma vida juntos, mas um legado. Um testemunho de que a força vem de muitas formas e que a humanidade se mede não pela perfeição do corpo, mas pela grandeza do coração. Um ano depois da tempestade que os tinha unido, Helena acordou com a certeza de que esse dia seria diferente. A luz entrava pela janela de maneira peculiar, tingindo tudo de um dourado profundo que lhe lembrou imediatamente aquele momento em que pensou que morreria enterrada em areia. Levantou-se devagar, observando Dário dormindo ao seu lado. No último ano, tinha memorizado cada detalhe desse rosto. As cicatrizes que se suavizavam quando ele sonhava. A forma como seus lábios se curvavam ligeiramente para cima mesmo em sonhos. O cacho rebelde que sempre caía sobre sua testa. Transferiu-se para sua cadeira com movimentos treinados, silenciosos para não despertá-lo. A madeira talhada parecia quente sob suas mãos, familiar como uma extensão do seu próprio corpo. Saiu para a varanda, onde o amanhecer estava pintando o céu com traços de rosa e laranja. O aniversário. Exatamente 1 ano desde que o vento tinha tentado matá-la e, em vez disso, a tinha levado até aqui. Helena impulsionou sua cadeira pela rampa que agora conectava toda a propriedade, dirigindo-se ao estábulo. Mirra relinchou suavemente ao vê-la, como sempre fazia. A égua tinha envelhecido bem, sua mancadura era menos visível, sua pelagem brilhava com saúde. Bom dia, velha amiga, murmurou Helena, oferecendo-lhe uma maçã. Você se lembra de como tudo começou? 2 criaturas quebradas que o mundo tinha descartado. Mirra mastigou a fruta lentamente, seus olhos, escuros fixos em Helena, com aquela inteligência silenciosa que compartilhavam. Helena acariciou seu pescoço, sentindo o calor do animal sob seus dedos. Mas nós não estávamos quebradas. Estávamos. Éramos só diferentes. E diferente não significa menos. Um braço rodeou seus ombros. Dário tinha acordado e a tinha seguido. Falando com os cavalos de novo, disse com ternura. Eu devia me preocupar. Helena se recostou contra ele. Mirra é melhor conversadora que a maioria dos humanos. Dário riu. Suavemente, aquele som que ela tinha aprendido a provocar e que valorizava toda vez que o escutava. Você sabe que dia é hoje? Perguntou Helena. Eu sei, respondeu ele. Por isso preparei algo. Ele a levou de volta para a casa, onde o aroma de café e pão recém-assado enchia o ar. Sobre a mesa havia um pacote embrulhado em tecido azul. Abre, disse Dário, com uma expressão que misturava nervosismo e orgulho. Helena desembrulhou o pacote com cuidado. Dentro havia um caderno de couro, trabalhado com seu nome gravado em letras douradas. Helena Ferraz Silveira. As páginas estavam em branco, esperando.
Para você escrever sua história, explicou Dário. A verdadeira. Não a que outros vão contar sobre você, mas a que você quer contar. Helena passou os dedos pela capa suave, sentindo o peso daquelas páginas vazias. Tantas possibilidades, tantas palavras esperando ser ditas. É perfeito, sussurrou, como tudo que você faz por mim. Tomaram café juntos, falando dos planos para o dia. Um dos novos trabalhadores, um homem chamado Samuel, que tinha perdido a perna esquerda em um desmoronamento de mina, tinha proposto uma ideia para expandir o estábulo. Helena queria revisar os números, garantir que era viável. Às vezes eu ainda não consigo acreditar, disse ela, limpando as migalhas de pão da mesa. Tudo que construímos em um ano. Você construiu, corrigiu Dário. Eu só forneci o terreno. Nós construímos, insistiu Helena. Juntos, como tudo. Mais tarde, quando o sol estava alto no céu, começou a formar-se uma tempestade no horizonte. Helena a viu aproximar-se da varanda com uma xícara de chá quente nas mãos e Dário ao seu lado. O céu escureceu com a mesma rapidez dramática daquele dia fatídico há um ano. O vento começou a uivar, levantando redemoinhos de pó dourado que dançavam sobre as planícies como espíritos inquietos. É quase idêntico, murmurou Helena, observando as nuvens amontoarem-se umas sobre as outras. A mesma ferocidade, a mesma cor do céu. Dário pegou sua mão. Você tem medo? Helena considerou a pergunta. Um ano atrás teria dito sim. Mas agora, com uma casa sólida sob ela, com este homem ao seu lado, com Mirra a salvo no estábulo e trabalhadores que dependiam de sua liderança, não, respondeu. Eu não tenho mais medo das tempestades. Eu aprendi que elas sempre passam e que depois delas vem algo novo. A chuva começou a cair, primeiro em gotas dispersas que batiam no telhado com sons metálicos, depois em cortinas pesadas que transformavam o mundo em uma aquarela borrada. Você se lembra de como me encontrou? Perguntou Helena depois de um longo silêncio. De cada detalhe, respondeu Dário. Pensei que você estava morta no começo. Tinha tanta areia, e depois eu vi que você respirava, e eu soube que tinha que te tirar de lá, não importa o quê. Por quê? Você não me conhecia. Poderia ter sido qualquer um. Dário girou para olhá-la diretamente. Porque eu vi nos seus olhos algo que eu reconheci. A vontade de sobreviver, de lutar mesmo quando tudo parece perdido. A mesma vontade que me manteve vivo na guerra, quando teria sido mais fácil desistir. Helena apertou a mão dele. Às vezes eu ainda sinto falta, admitiu, olhando a chuva. Correr livre sob o céu aberto. Sentir a terra sob meus pés, a grama entre meus dedos. Dançar sem pensar em rampas ou degraus. Dias sem dor que me lembre constantemente o que eu perdi. Dário não respondeu imediatamente. Deixou que essas palavras flutuassem, entre eles, honestas e cruas. Eu sei, disse finalmente. E tudo bem sentir falta. Tudo bem chorar pelo que você perdeu. Mas aqui está o estranho, continuou Helena, com um sorriso pequeno curvando seus lábios. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse mudar aquele dia da queda do cavalo, eu não faria. Dário a olhou surpreso. É sério? É sério. Helena girou em sua cadeira para encará-lo completamente. Porque aquele acidente, por terrível que foi, me trouxe aqui, a você, a esta vida que construímos juntos, a um amor que me vê completa, não apesar da minha cadeira, mas incluindo-a, reconhecendo-a como parte de quem eu sou, a um propósito que vai além de mim mesma. Parou, procurando as palavras certas. Eu perdi minhas pernas, Dário, mas eu ganhei uma perspectiva que eu nunca teria tido de outra forma. Ganhei empatia por todos que o mundo descarta. Ganhei força que eu não sabia que possuía. E, acima de tudo, ganhei a capacidade de reconhecer o amor verdadeiro quando o encontrei. As lágrimas corriam pelas bochechas de Dário agora. Ele se ajoelhou ao lado dela, como fazia sempre, segurando seu rosto entre as mãos. Eu te amo, Helena Ferraz Silveira, com uma intensidade que às vezes me assusta. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E você é o homem que me ensinou que a força vem de muitas formas, respondeu ela. Que construir uma rampa pode ser um ato revolucionário. Que ver alguém completamente é o maior presente que você pode dar. A tempestade rugiu. Durante horas, mas dentro da casa havia calor, luz,
amor. Sentaram-se juntos no sofá, Helena com seu caderno novo aberto no colo, começando a escrever sua história com a caligrafia cuidadosa que seu pai tinha lhe ensinado. Houve um tempo, ela escreveu, em que acreditei que minha vida tinha acabado, em que as rodas sob mim pareciam uma sentença, não uma ferramenta. Mas eu aprendi algo que eu gostaria de ter sabido antes. A liberdade nunca esteve em minhas pernas. Sempre esteve em meu espírito, em minha mente, em minha capacidade de escolher quem eu sou e como eu amo. Quando a tempestade finalmente acalmou, pouco antes do anoitecer, Helena e Dário saíram para a varanda de novo. O ar cheirava à terra molhada, à vida renovada, a novos começos. As planícies brilhavam sob a luz do pôr do sol, cada gota de água refletindo o sol como diamantes espalhados. Um arco-íris arqueava-se sobre o horizonte, perfeito e vívido. Olha, disse Dário apontando. Uma ponte para o futuro. Helena sorriu, empurrando sua linda cadeira de madeira talhada sobre as tábuas polidas da varanda. Mirra relinchou do estábulo, e o som foi respondido pelos outros cavalos. Em algum lugar perto, Samuel estava cantando enquanto trabalhava. Sua voz áspera, mas alegre. Este lugar, este lar, esta vida, tudo tinha começado com uma tempestade que tentou destruí-la, e tinha florescido em algo mais bonito do que ela jamais pôde imaginar. Você sabe o que eu aprendi? Perguntou Helena, olhando o arco-íris. Que minhas rodas não são uma prisão. Elas são asas de outro tipo. Me trouxeram aqui a você, a esta vida. E isso é mais longe do que minhas pernas teriam me levado nunca. Dário se inclinou e beijou sua testa, depois seus lábios. Você é extraordinária. Nós somos extraordinários, corrigiu ela como sempre, juntos. Enquanto o sol se afundava no horizonte, pintando o céu com tons de roxo e ouro, Helena Ferraz Silveira entendeu algo fundamental, algo que ressoou no mais profundo do seu ser. A liberdade nunca tinha estado em suas pernas. Tinha estado sempre em seu espírito, em sua mente, em sua capacidade de escolher quem era e como vivia. As rodas não a definiam. Eram simplesmente parte do seu caminho, parte da sua história, parte do que a tinha feito quem era. Não apesar da sua história, mas por causa dela. Não apesar das suas rodas, mas com elas. Não quebrada. Nunca quebrada. Só transformada em algo mais forte, mais verdadeiro, mais completo. E enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecido, piscando como promessas na vastidão infinita, Helena finalmente se sentiu livre. Livre de verdade. Livre das expectativas alheias. Livre da pena. Livre da vergonha que nunca devia ter sentido, porque tinha aprendido a verdade mais importante de todas, que voar nem sempre precisa de asas. Às vezes, só precisa de rodas e da coragem para usá-las.